E aí, meus amiguinhos? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o Dr. André. Dr. André é um doutor que passou aí na prova do Revalida, na prova teórica, passou na prova prática, fez também o curso lá do Tips Revalida Prova Prática gratuito, né? Participou junto com a gente, estudou sobre esqueleto, vai falar sobre esqueleto aqui para vocês, e fez também outros cursos, e a gente vai saber quais são as dicas que o Dr. André tem para nós que vamos, os próximos que vão fazer a prova do Revalida, né? Vocês que vão fazer a prova do Revalida, tanto a teórica como para a prática, para a gente saber o que foi que ele fez que ajudou ele a aprovar. Então vamos conversar. Bom dia, doutor André, tudo bom? Tudo bom, Rafa? Quanto tempo, cara? Bem demais, graças a Deus. Parabéns pela aprovação. Agora só alegria e Pra você felicidade. também. Me conta, como foi que você me conheceu? Cara, eu te conheci no YouTube, assim, mas um brother meu tinha falado assim, tem um louco aqui, cara, que faz uns videozinhos assim do Revalida. Só prova do Revalida, velho. O cara é massa demais. Ele vai direto ao grão. Eu falei, manda o link aí. Aí ele pegou e mandou. Um brother pegou e mandou. E aí comecei a seguir. Eu falei, opa, aqui eu acho que é onde eu fico. E nunca mais deixei de ver. Muito bom, muito bom. Na prova teórica, você fez a prova 2 vezes lá por cada prova. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Na prova teórica, você passou em 2020, não foi? Na prova teórica de 2020. Passei de primeira, cara, graças a Deus. De primeira já na teórica. Me conta. Porra, lá em 2020, em dezembro de 2020. O que foi que você fez para poder estudar para a prova teórica? Quais dicas você daria? O que é que você acha que é importante? Explica para a galera como fazer. Ó, começou assim, em 2020 foi quando eu voltei para o Brasil com a minha família, porque eu formei em 2018 e dei meu exame de grado em 2019. Não consegui entrar num programa mais médico, tentei. E aí, em 2020, em janeiro, eu peguei e decidi vir para o Brasil com a minha esposa e meus filhos. Falei, não, vamos para lá, porque qualquer hora vai aparecer um Revalida, alguma universidade, não sei. E aí é o momento, eu tenho que estar por perto, a ideia era essa. Viemos em janeiro de 2020 e tivemos aquela infelicidade que todo mundo atravessou, né? Começou a pandemia, aí começaram a fechar fronteiras, etc. Então eu fiquei assim, eu falei, caramba, e agora? E a minha esposa, a gente estava com a ideia de montar alguma lanchonete, alguma coisa assim, que era o que a gente tinha na Bolívia, quando eu estava terminando os estudos, que estava mantendo a casa. Minha esposa, ela estava vendendo, digamos que cachorro quente, assim, lanches, na Bolívia, para manter a casa enquanto eu estava terminando o internato. Tinha mais um auxílio ali da família, etc., da minha mãe, mas o grosso vinha dali. E assim que nós chegamos, nós tivemos esse impasse. Eu falei, e agora? Aí minha sogra falou assim: não, vocês seguram a onda aí, eu vou aportando para vocês, né? Eu vou cobrir essa parte. E estuda, cara. Uma hora vai ser sua prova. Eu falei, é. Aí minha esposa falou assim: senta e estuda. Isso foi em fevereiro. Aí comecei a estudar e estava assim, sem norte nenhum. E aí foi quando esse meu amigo pegou e falou assim: cara, tem um cara aqui do YouTube aqui que ele mexe só com Revalida. E aí eu peguei e sentei para comecei a estudar isso daí. Lembro que na época, perdão, 2 meses antes, eu vi uma propaganda de um cursinho, que agora mudou até o nome. E os caras falam assim: faz um mês grátis, se você não gostar, a gente cancela a tua matrícula. Eu falei, um mês grátis, vou tentar aqui, que eu pego o planner de estudo dos caras, entendeu? Fui na má fé. E aí, 2 meses depois foi quando eu te conheci, foi isso. Foi mais ou menos ali no mês de maio, por aí assim. E aí comecei a te seguir também. Quando veio a inscrição, aí eu já estava naquele ritmo ali de uns 6 meses estudando, e aí eu peguei e intensifiquei muito quando veio a inscrição. Eu lembro que na semana final, assim, eu estava naquele ritmo, assim, acho que era 4 meses, 120 dias seguidos, só parava domingo, estudava de segunda a sábado, uma média de 8, 10 horas por dia. Você fazia o estudo baseado nas questões, resolvendo questões. Fazia estudo baseado em questões. Porque quando você falou da primeira vez que eu escutei, a primeira vez que eu escutei que me chamou a atenção foi assim: você falou assim, você estava fazendo uma live, aí você falou assim: o paciente vai chegar e vai falar, doutor, eu tenho hepatite, viu? Ah, tá, hepatite eu sei tratar. E aí você vai atender? Não vai. Um exemplo. Não foram essas as suas palavras, mas é um exemplo. Você falou, não, o paciente vai chegar e você vai falar assim, opa, aí você vai ver qual é o problema e vai falar, isso é tal coisa. E aí você vai tratar. Então, assim, vamos ver os problemas das questões e, de acordo com o que a gente está errando e não está acertando, a gente vai e revisa. Foi aí que eu comecei a mudar a minha forma. Era algo mais ou menos assim que você Ou falava, seja, não era? estudar baseado no que a questão quer que você saiba. No que a questão quer que você saiba, exatamente. A gente não ia estudar toda aquela metodologia antiga, aprender os livros inteiros, que ninguém nunca aprende os livros inteiros, você acaba esquecendo, para depois ver que questão que era, de que tema. Cara, é complicado demais daquele jeito. Era uma forma muito retrógrada. Para mim, é uma forma muito ultrapassada. E quando eu comecei a ver a sua forma de resolver os problemas, eu falei, cara, por que não me ensinaram assim na faculdade?
E foi onde eu melhorei minhas notas e consegui minha aprovação. Na teórica. Me diz. Aí você aprovou na teórica, tudo direitinho, chegou Estudei lá. muito. A gente conversou assim quando você aprovou. Ainda estou para editar esse vídeo, né? Tem Edita, 200, porque aquilo lá foi um podcast. 200 anos. Não, muito bom. Eu ri demais. O podcast que eu mais ri foi o do André, que a gente tava conversando. É muito engraçado. É um cara muito engraçado. Demais, não, desculpa. Cada história da puxa. Mas eu vou editar. Eu vou parar para editar esse cara, vídeo para colocar. Aí, beleza. Você aprovou na prova teórica lá em 2020. Quais foram os próximos passos, assim, para você começar a estudar para a prova prática? Porque quando o cara passa, o cara fica meio desnorteado, sem saber o que vai fazer. Hoje eu sei. Descansada, né? Hoje eu sei. Hoje você sabe o que fazer. Mas naquela época, logo quando a gente terminou, logo em 2020, também é a minha primeira vez, eu passei também, e a gente não sabia bem o que fazer. Quais foram as coisas que você fez aí, logo no comecinho, e como foi essa história? Logo de cara, assim que eu passei, eu falei assim... Bom, assim que eu fiz a prova, eu falei, cara, vou dar uma semana aqui. E aí era dezembro, né? Eu falei, não, janeiro, eu vou esperar até o Natal, cara. Aí esperei Natal, Ano Novo. Aí quando foi em janeiro, eu liguei para um outro Rafael, um amigo meu. E estava conversando com ele. Sim. Aí ele falou, cara, vamos voltar a estudar para a gente não enferrujar. Porque depois desacostuma e é pesado para você pegar no tranco de novo. Eu falei, é verdade. Vamos voltar a estudar. Aí o Alexandre, um outro amigo meu lá de Rondônia, falou assim, ei, aquele brotherzinho lá do YouTube, o Rafael, que tu falou, que eu já tinha falado de você para ele. Ele tá com um grupo prático, né? E eu acho que eu fui bem na prova. Vamos pegar esse grupo prático dele, esse gratuito que você tinha feito. Eu falei, bora. Vamos lá ver como é que é a pegada da prova prática, porque eu também não tinha noção nenhuma de como é que seria. E aí comecei a ver tuas lives, que a gente tinha que ter a ideia de um esqueleto. E aí tu mencionaste sobre o material do Valdo, né, doutor Bertoldo. Isso. E aí a gente começou, aí o pessoal começou a dividir material e se planificando ali. E aprender o esqueleto. Aprender não, relembrar o esqueleto, porque o esqueleto a gente sabe que a gente leva em semiologia 1. E aí eu falei, não, vamos relembrar esse esqueleto aqui e tentar gravar ele. E aí todos os dias eu tava vendo as suas lives. E aí comecei a participar, você abrir aquele espaço para a gente tentar responder ali ao vivo e tal. E uma galera ficava tentando participar e eu ficava fomeando aquilo ali. E aí foi quando saiu o resultado, tipo assim, definitivo. Ah, passou. E aí começou a dividir a galera, né? Quem não passou, voltou para estudar a teórica. Ficou meio triste ali, a gente entende o que aconteceu. E quem passou ficou assim, puta, eufórico, falou, cara, a gente agora tem que intensificar, porque a prova prática, quando que vai ser? E o problema que a gente teve foi o seguinte, foi um intervalo muito grande, na minha opinião, para poder ter a nossa prova prática, por causa da pandemia, não podiam estar aglomerando pessoas, etc. Toda aquela política, aquela burocracia que a gente enfrentou nos últimos 2 anos e todo mundo já sabe. Só que aí a gente começou a estudar como? Com o teu grupo. E só fomos intensificando. Então, assim, eu assistia as lives no final do dia. Aí você começou com o projeto 8 em ponto no Instagram, né? Isso. E aí eu entrava direto também, assistia todos os dias ali. Participava junto comigo, fazia os casos lá. Participei contigo. A Estefânia também participava demais. Aí, beleza. E aí a gente começou a fazer o nosso grupinho dali. Dali eu conheci a Cleide, conheci Daniel, aí chamei a Ju, o Bruno, e fomos formando um grupo ali. O que a gente fazia? A gente fez um subgrupo dentro do seu grupo. E a gente falava assim, ó, nessa semana eu vou treinar com o Rafael, na outra semana eu vou treinar com o Bruno, na outra eu vou treinar com a Cleide. Aí quando a gente enjoou disso em um mês, a gente falou assim, ó, então essa semana agora a gente vai treinar um dia com o Rafael, o outro com o Bruno, o outro com a Cleide, o outro com o Daniel, o outro com a Ju, e ia alternando. Mas não ficava todo mundo na mesma live no mesmo dia, porque aí 2 treinam, 3 ficam assistindo. Você vê o erro do colega e fica, ah, isso é tal coisa, isso é tal coisa. É muito fácil ver o erro do outro. E aí foi um erro que nós pecamos. Porque tinha dias que a gente fazia assim, a gente falava assim, Rafael, você está errando tal coisa. André, tu esqueceu tal coisa. Ah, não, é verdade, valeu. E é muito fácil você ver o erro do outro, mas na hora que você tá com a pegada na mão, tu esquece, cara. É lógico. E ninguém vai te ajudar na hora do erro. Então, assim, tu tem que treinar sozinho e o colega que tá te ajudando, ele tem que ficar calado. Se você, igual teve um dia que a gente até brincou, o cara pegou e falou assim, eu vou, para sífilis, né, falou assim, eu vou dar uma penicilina 2.400.000 unidades, 2.400.000 doses. Aí, fiquei calado assim, aí passou um pouco, cara, tu matou o cara, acho que você derramou 1 tonelada de penicilina, cara, 2.400.000 unidades, né? Ele, putz, já esqueci, ele trocou a palavra. Então, assim, nunca mais ele errou. Então, assim, tu tem que deixar o cara errar. E aí depois você pega e faz aquele feedback ali de onde que a pessoa errou. E a gente foi nessa onda, cara. Agora deixa eu te perguntar, André.
Porque a gente chegou na prova de 2020 e não passou. Nem eu passei, nem você passou na prova prática. E a gente agora passou em 2021. Qual foi o problema? O que foi que aconteceu lá na prova prática de 2020 que a gente não captou naquele momento? Porque é como a prova Vou até me teórica. arrumar aqui, porque isso daí foi uma terapia que a gente já fez. Na prova teórica, antigamente, por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas lives, eu não enfocava tanto em resolver as questões anteriores do Revalida, por exemplo. Era uma coisa que eu não enfocava. Hoje em dia, a coisa mais importante para mim é isso. Então, se o cara não resolve as questões, para mim não serve de nada. Ele tem que resolver as questões de Revalida. Então, eu enfoco muito nisso. Do mesmo jeito, quando eu comecei a fazer o grupo, o curso gratuito da prova prática, lá que era o grupo, eu não tinha ideia como era a prova. Então, eu colocava aquilo que eu imaginava. Então, mais ou menos o que eu imaginava, tal. Não tinha passado pela experiência. Tudo era muito novo. Então, foi o que deu para fazer, vamos dizer assim. Foi o que deu para fazer. E logo no começo... Tava todo mundo daquele jeito. Aí a gente fez. O que foi que faltou? Né? Eu já conversei com muitas pessoas, mas eu quero saber a sua opinião. O que foi que faltou? Minha opinião. Existe um defeito no ser humano e uma qualidade, que são os dois ao mesmo tempo. É difícil de explicar, mas olha só. Eu acredito que todos nós devemos ter autoconfiança. Uma pessoa sem autoconfiança, ela está perdida na vida, infelizmente. Seja profissional, amoroso, sentimental, sei lá. Nos estudos. O cara tem que ter foco, ele tem que ter autoconfiança. E eu estou me dedicando, eu estou na persistência, eu estou revisando, eu estou refazendo, eu estou repetindo, eu estou, sabe? Estou insistindo. Você está batendo na tecla, cara. Então, cada dia você vê uma vírgula, um detalhe diferente, uma atualização de um tratamento, etc., na nossa área. Só que aí chegou o dia da prova, e aí foi todo mundo assim, acho que com muita sede ao pote, e aí onde nós pecamos, acho que foi no excesso de autoconfiança. Eu fui com uma visão assim, de que chegando lá, falei, cara, nós treinávamos da seguinte maneira, um erro que nós tivemos no começo. A gente treinava a estação em 10 minutos. E aqueles 10 minutos ali, eu falar, pô, em 10 minutos eu tô falando muita coisa, tô perguntando, tô raciocinando, papapá. Ficou aquela coisa assim, como que mecanizada, esqueletizada, não sei. E aí, todos os temas que a gente batia, os caras falavam sorteado, não, vamos pegar aleatório. Fazia, você estava muito afiado. Todos nós estávamos. Então, assim, quando chegou no dia, eu me senti sabotado, cara. Eu senti uma sabotagem. Porque os caras falam assim, 10 minutos, ok. Aí, na hora que fazia pam, tocou a campainha, e a minha primeira questão foi a da leucemia. Minha primeira estação. Aí eu entrei, a mulher para, tire a máscara, olhe para a câmera, se identifique, ou seja, coloque a máscara, espere a câmera identificar o seu crachá aqui, que era um crachá vai-se no embora peito. 2 minutos aí. 2 minutos já foram-se embora. Aí eu fiz isso, né? Falei, tá certo? Aí ela falou assim, tá certo. Higienize as mãos com álcool. Aí eu fui higienizei. Eu falei, pronto, assim, posso começar? Assim, doido para começar a atender. Ela, pode começar o atendimento. Eu falei, opa, tenho 10 minutos. Aí na hora que eu vi o tamanho da folha, Eita, eu terminei de ler a questão, falei, eu que era mesmo, de tão grande. Aí voltei para reler, assim, revisando ali o importante. Paciente, 10 dias, assim, sangrando, gengiva, tal, não sei o quê, dor de barriga, fé. Ah, tá. E fui atender o cara. Realiza o atendimento, papapá, nos próximos 10 minutos. Aí fui. Quando eu comecei a ter meu raciocínio clínico, eu estava ali, acho que, para mim, eu deveria ter o quê? Uns 6, 7 minutos atendendo. Aí, pã, aí a mulher acabou o tempo. Eu falei, não, mas não deu 10 minutos, não. André. Ela falou assim, acabou o seu tempo, o senhor tem que sair. Eu falei, mas não deu 10 minutos. Eu fiz. Ela, acabou o tempo. Ou você sai, ou você será eliminado do certame. Eu falei, não, tudo bem, calma. Aí saí. Aí fui para a próxima estação e chamei a fiscal do corredor e falei assim, 10 minutos é a partir do momento que toca a campainha aqui ou quando eu estou lá dentro? Ela, não, quando você está lá dentro. Eu falei, eu abri a porta um segundo, falei, então a partir do momento que toca a campainha. Foi quando eu coloquei aquilo na cabeça. Só que eu me senti muito mal naquela estação. E dali pra frente, cara, nossa, eu só fiz trapalhada atrás de trapalhada, cara. Deixa eu te falar. Isso é muito importante que você falou. Deixa eu te falar que isso é muito importante que você falou, cara. Isso é uma coisa mais importante do mundo. Vamos analisar o que você falou. Você se preparou esperando uma coisa. Quando você chegou lá, você foi surpreendido. Isso é muito interessante. Totalmente. Pense o cara que vai fazer a prova teórica. Vamos fazer um paralelo com a prova teórica. Você lá se prepara estudando pelos temas. Você vai lá tema a tema, estuda tal, não sei o que. Hipertensão arterial. Estuda. Não faz nenhuma questão. Quando você chega lá, que você olha para a questão, você é surpreendido. Porque você não está acostumado. Agora vamos para o contrário. Do jeito que eu ensino a se preparar.
cara faz as questões, aprende estudando pelas questões. Pá, questão, vê que se repete e tal, já tem tudo na cabeça. Quando chega lá, a maioria dos meus alunos mandam mensagem para mim, no mesmo dia da prova. Aí diz assim, Rafael, foi mesmo que escutar a sua voz na hora da prova. Menino, mas se você imaginar, quantas vezes já me falaram isso, eu fui o que falei. Mas isso é o que acontece. Por quê? Porque, na verdade, o que você viu lá foi o que você já estava esperando. Você estava esperando aquele dali. Só que na prova prática, o que aconteceu com você, comigo também, é a mesma coisa. Eu faço as minhas, as suas palavras. Quando eu cheguei lá, também, eu fui surpreendido. Primeira surpresa. Vamos elencar algumas surpresas aqui. Essa daí é fenomenal que você falou. Não tem tempo. O cara fala 10 minutos, não são 10 minutos. Você mostra, você se identifica, você tira a máscara, você bota a mão, você senta, você lê, você tem 6, 7 minutos. Então, quem se prepara em 10, 15 minutos, que eu vejo gente se preparando em 15 minutos, não vai aprovar, vai chegar lá e vai perder. Infelizmente não vai, cara. Porque ele não vai. Pode estar com conteúdo muito bem afiado na ponta da língua, mas não avalia o conhecimento. Então isso é muito importante. Me diz, o que mais você foi surpreendido lá na hora da prova? Isso é o tempo. O que mais? Outra coisa que eu fui surpreendido, que nós nos sabotamos na primeira vez, é o que eu tinha falado anteriormente. A gente estava treinando assim, falando assim, deixa o cara errar. Só que nós demos mais ênfase em deixar o cara errar agora para a segunda prova, porque para a primeira, a gente dava aquele defeito, falava assim, tu esqueceu tal coisa. Não, cara, calma, não era isso não, tu confundiu, sei lá, esse por esse. É verdade, obrigado. E naquela cordialidade entre médicos, porque nós somos médicos, nós somos formados lá fora. Então, na cordialidade entre médicos, entre colegas de profissão, um agradecia o outro quando era relembrado de algo que tinha se equivocado, entendeu? E isso é normal no nosso dia a dia. Tu pode ver que quando os caras estão na UPA, num plantão e tem 6, 7 médicos ali, se alguém tem alguma dúvida com o caso clínico, ninguém tem vergonha de ir no consultório do colega ao lado e falar assim, rapaz, tô com o paciente ali assim, coisa e tal, e tô pensando de tal forma. Tu acha que tá bom, cara? Ou você pensa em outra coisa? Não, faz tal coisa que é legal. Os caras se ajudam. Isso é normal. Agora, André, só que para a prova você não pode esperar isso. Então, deixa eu pegar essa daí também. Essa que o nosso defeito foi aceitar, só completando aqui 30 segundos, o nosso defeito foi aceitar, um dos defeitos também que nós tivemos, acho que foi esse, aceitar a cordialidade do amigo e falar assim, ei, tu errou tal ponto, pô, não é isso não, é tal coisa. Você falar, é mesmo, e aí continuar. Na hora, o que eu senti? Na pele ali, eu falava, por exemplo, posso considerar tal coisa, tipo assim, posso considerar que eu tô paramentado, e a fiscal me olhava. E aí tu pergunta alguma coisa para fiscal, assim, a fiscal cruza os braços e te olha com cara irônica, que faz assim no relógio. Não como tá que diz nem assim, aí. Tá perdendo teu tempo, meu amigo, eu não tô nem aí para você. Lá é você, é Deus e você por você, e mais ninguém, cara. Aí, quando eu tava lá na prova, aí eu tava dizendo, quando eu tava no curso, né, com a galera, eu dizia foi exatamente, meu amigo, você tá descrevendo exatamente as dicas que eu dou lá na parte prática. Por isso que é muito importante o cara conversar com o cara que já fez a prova, meu amigo. O cara que errou é bom demais. Por quê? Porque ele vai dar a dica em cima do erro dele. Ó, isso que você falou, isso é muito importante. Segundo, anota aí, meu amigo, você tá assistindo, isso aqui é uma aula. Primeiro a gente já falou, que foi a questão da surpresa em relação ao tempo. A segunda, a surpresa em relação ao erro. O André falou, e isso aí foi uma coisa que é fenomenal também quando a gente tava treinando, que a pessoa que treina com você geralmente ajuda você. Isso é erradíssimo. O cara tem que ficar calado. Ele tem que na hora ninguém vai te ajudar. Você pensar que você tá detonando. E a pessoa só marcar. Depois que você termina, ele vai dizer, pronto, você errou isso aqui. O cara tá lá com o checklist, ele marca o que você errou. Esse é o melhor jeito. Porque se o cara disser pra você, você não vai se condicionar a errar e acertar. Não vai. E sabe qual é outro X da questão aí? Fala. O pessoal, quando começa a estudar para prática, é comum. Nós tínhamos alguns colegas que falavam assim, não, pô, não estudei esse tema ainda, faz aí. Não, cara, faz você. Faça sem saber. Erre, né? Ou tem um sentimento que você não sabe, porque assim, saber nós sabemos, que nós fizemos a faculdade. A gente não tá lembrando naquele momento. Mas faz sabendo que vai errar, mas faça. Sabe por quê? Porque o momento de errar é aquele ali. É na hora que você está estudando com o teu colega. É naquele momento que você vai errar e vai falar, rapaz, como é que eu errei uma coisa besta dessa? E aí o cara lembra e fala, não posso errar isso mais não. E ainda faça piada do que você errou. Deixa virar chacota na boca dos colegas que estão estudando contigo. Porque os caras vão olhar e vão falar assim, eita, é pior do que tal coisa assim. O cara, não, isso aí eu não erro mais nunca. A hora que você vê o tema, você fala, Deus o livre, eu errar aquilo ali. Você lembra, cara? Deixa eu falar um negócio importante em relação a isso. Eu chamo muita atenção na prova teórica e também na prova prática em relação ao erro. Como é que uma criança aprende a andar?
É caindo, meu amigo. O erro é benéfico. Se você não aceitar o seu erro, se você não aprender com o seu erro, você não vai crescer nunca. Você vai ter uma falsa sensação de que você sabe. E aí, Exato. imagine, você vai errar em algum momento. Aí onde é que a galera deixa pra errar? Na hora da prova, meu amigo. Lascou. Na minha opinião, é engraçado, cara. Acho que você deve ter essa sensação também. Tem. Todo mundo com quem eu conversei do meu grupo teve essa sensação. O erro na hora da prova, ele te desconcentra tanto. Por exemplo, eu na minha primeira vez que eu fiz, que foi a da leucemia, que eu saí dali, eu falei, caramba, eu não consegui fechar o diagnóstico. E na hora que o paciente olhou, que ele estava com as mãos cruzadas assim, deitado, ele falou assim, doutor, seja sincero, por favor, diga a verdade. Eu estou pronto para escutar o que o senhor tiver para falar. Eu falei, meu Deus do céu, protocolo Spike. Eu falei, peraí, mas protocolo Spike, eu não... Protocolo Spike, eu não tenho um exame maior, não tenho... Aí me confundiu a cabeça. Aí, pá, tô com a campainha. Eu falei, cara, errei, não dei nenhum diagnóstico. Eu me senti tão mal, tão frustrado, e minha cabeça começou a entrar um turbilhão de coisas. Eu pensando, pronto, 3.330 uma prova dessa daqui, eu ter que viajar, e sabe, e tem um esforço que eu tive, e o tempo que eu poderia ter passado com os meus filhos e minha esposa, e a abstinência que eu tive com os meus filhos também em casa, porque minha esposa, ela ficava assim, gente, silêncio que teu pai está estudando. Então, assim, é um estudo que não afeta só o cara, não. Não afeta só quem vai fazer a prova, não. Ele afeta a família inteira. Ele afeta todo o âmbito familiar, cara. Sabe uma coisa? Chegava finais de semana, no domingo, minha filha falava assim, papai, vamos tomar banho no rio? Eu falava, vamos. Pai, vamos andar na rua? Vamos. Porque assim, porque os meninos queriam sair de dentro de casa. A gente estava na pandemia, que ninguém sabia como é que seria, todo mundo assustado. Os meninos não estavam indo para a escola. Eu estudando dentro de casa, os meninos ficavam assim, tipo, e aí? A minha esposa inventando desenho, inventando brinquedo. E minha esposa começou a fazer trabalhos de arte plástica com os meninos. Para quê? Para poder distrair os meninos e deixar o tempo ali com que, assim, tentem fazer o menor barulho possível, porque seu pai está estudando ali dentro do quarto. Tinha dia que minha esposa trazia o almoço dentro do quarto, cara, e eu assistindo live tua. Tá entendendo? A frustração, a sensação de impotência, ela foi monstruosa. E eu falei, eu não vou voltar a fazer isso. E aí a gente pegou e foi corrigir todos esses erros para a segunda etapa. E na segunda etapa, olha, a segunda vez, né? Isso. E aí na segunda vez a minha cabeça era outra assim, tipo... A nossa entrevista foi para um lado que eu gostei muito. A gente falou do tempo e a gente falou da questão da soberba, de chegar lá, porque você acha que vai dar tudo certo. Exato. E você é surpreendido ali, né? Porque a gente treina e geralmente existe essa cordialidade. Você sofreu com não consta no checklist na primeira vez? Foi um sofrimento para você também? Meu Deus. Eu sofri, não foi com... Não consta. Os atores onde eu fiz, que foi em Campo Grande, eu me senti assim, sabotado nesse momento também. Ó, 2 sabotagens eu já tô falando. Uma foi do tempo. Eu treinando com 10 minutos, cheguei na hora e falei, putz, não são 10 minutos, meu tapete foi puxado. Então, assim, não pode treinar com 10 minutos, tem que treinar com 8. Para mim é um tempo legal, treinar com 8. E aí você aprende a pegar aquele tempo ali, vai dar tempo, e dá para você fazer. Assim, dando aquela ressalva lá que a gente comentou do tempo. E agora você falando sobre o não consta. O não consta, ele tem um lado muito positivo na hora que você... Quando o cara fala assim, não consta, não consta. 3ª, 4ª pergunta, não consta. Vou parar. Realmente, eu não estou no caminho certo. Aí você começa a mudar teu foco, tua linha de raciocínio. E o ator começou a participar ali, no caso, o teu colega começou a responder, doutor, não, faz 4 dias. Não, tu ia aqui e desceu mais um pouco. Opa, eu estou indo na linha da questão, da estação, no raciocínio de quem criou a estação. Porque a estação ela é criada por alguém pensante, não é um robô, cara. Então ele tem que pensar como é que o paciente chega na fala do paciente, que o paciente que estiver ali simulando é um ator. E aquele ator ele só vai falar o que está no roteiro dele. Só que os caras que fizeram, os médicos, os doutores que fizeram as estações nessa de 2020, eu acho que eles tiraram não consta e colocavam assim, eu não posso responder isso porque isso não está no meu roteiro. Meu Deus, você falando uma frase inteira, bicho, tá roubando meu tempo. Não consta. Não a resposta para a sua pergunta no script. Meu amigo, rapaz, tinha um velho lá que tava, um velho não, um idoso, né? Desculpa o termo mal empregado, um idoso. Que jovem da terceira idade. Na melhor idade, idoso. Ele tava lá, ele falava e ele era gago, meu amigo. Diga aí, o cara era gago. E ele falava não a resposta para a sua pergunta no script e ainda era gago. Aí demorava ainda mais. Menino, se fosse eu falar assim, tu sabe cantar? Que sei. Responda cantando. Que aí não gagueja. Mas ele respondia. Ele, não a resposta para a sua pergunta no script.
Era assim, meu amigo. Sim, Sacanagem. fala da Cara, tua na atriz. ginecologia, eu meio que perdi a cabeça. Outra coisa que eu digo para as pessoas, assim, de coração, falando sério, quem me conhece da época de faculdade sabe. Eu sou um cara assim que tinha algumas pessoas que até falavam assim: ó, o fósforo aí, ó. Esquentar a cabeça, pega fogo. Ixi. Cara, eu cheguei na estação de ginecologia e aí tinha que fazer o Papa Nicolau, a coleta e tal, né? Beleza. E aí, quando eu cheguei, a paciente estava sentada na maca, ela estava assim com as perninhas cruzadas, o cabelinho assim, mexendo no cabelinho como se, sei lá, tipo assim, tô lanchando, assim, toda distraída. E aí cheguei, aí eu já tava com raiva lá no primeiro dia. Ou no segundo, não lembro, mas eu tava com raiva de leucemia ainda, né? Eu falei, aí eu já Ficou chegava com assim, tipo ódio, assim, ficou com ódio de são 10 leucemia. minutos. Eu já tinha na minha cabeça que não eram 10 minutos. Então cheguei, já tirei a máscara, falei assim: meu nome é André Henrique Soares, vou dar início a essa estação. Filma. Filmou, pegou, peguei, pronto. E já fui ali, higienizar as mãos e comecei. Porque eu já tinha raiva do que tinha acontecido comigo lá atrás. E carreguei essa mágoa comigo, cara. E aí me sabotou demais. Quando eu cheguei, que eu comecei a ler, pá, tal, beleza. Aí fui fazer as perguntas pertinentes de GO para paciente. Falei assim: por gentileza, qual é a data da sua última menstruação? Ela faz 6 meses. Aí eu falei assim, acho que era 6 meses, enfim. Não Aí eu falei lembro. assim, eu também não lembro. Aí eu falei assim, quantos parceiros sexuais você teve no último ano? Aí ela falou assim, eu não vou te responder isso. Só que ela respondeu assim, bem irônica, ela, eu não vou te responder isso. Eu falei, não, desculpa, talvez eu tenha sido um pouco ofensivo com a pergunta, mas eu gostaria que você saiba, assim, bem sério, né? Bem categórico. Eu gostaria que você sinta-se à vontade, que você está no ambiente hospitalar, nós estamos acostumados com isso, Acolheu a e toda paciente, né? resposta que você der, ou seja, vai ficar no seu prontuário, existe o sigilo médico. Fui ali naquela relação médico-paciente tentando ganhar a confiança dela e dar a justificativa porque eu tinha perguntado para ela. E aí falei assim, não demorei nem 15 segundos em falar isso, cara, te juro. Aí falei assim para ela, e gostaria que você saiba que assim é importante para mim a elucidação diagnóstica, saber quantos parceiros você teve no último ano, assim, sem ofensas, né? Ela, não, eu não vou te responder isso, é porque não está no roteiro, então eu não posso responder uma coisa que está no roteiro. Para que ela falou isso, bicho? Eu olhei para a fiscal e falei, ô fiscal, isso é sacanagem, pô, na moral, por que não fala, não consta? Por que vocês não treinaram o roteiro de vocês? Aí eu falei, me dá licença aqui. Aí fui lá e peguei meu papel, olhei, vou fazer o Papa Nicolau aqui. Aí na hora que eu fui fazer o Papa Nicolau, o bicho deu uma cotovelada no foco de luz e caiu no chão, foi pop, estourou a luz. Ixi, E a meu Deus atriz do me olhou e céu. falou assim, ih, caiu, doutor? Tá ruim aí? Aí eu falei, Eita, caraca, meu estação. amigo, Ali tu acabou pra mim. fez, tu fez tudo que não era pra fazer. Ficou com Tudo que não era para raiva. fazer. E Não, sabe bicho. aonde que me levou isso daí? Ah, Foram os fatores que me levaram à reprovação, essa série de fatores. lógico. Quando eu saí dali, depois eu fiquei tão pensativo e falei, cara, eu deixei uma estação lá atrás me machucar, alimentei aquela mágoa e já cheguei com a cabeça quente em um local, um campo limpo, uma página em branco que eu poderia ter brilhado nela. Lógico. Se eu tivesse feito o palm coin ali, tá entendendo? Porque era aquilo que eles estavam mais exigindo, que mais pontuavam. E uma coisa que eu sabia, nós sabemos. Aí eu falei assim, como é que pode uma coisa te estressar, te desestressar não, te estressar tanto e você deixar aquilo te corroer? Então, assim, é uma dica que eu dou, que eu fiz na segunda vez agora. Fiz a estação, quando eu saí, eu falava assim, Acabou. vou fazer assim, ó. Aí o fiscal falava agora assim, tá com calor? Eu tava em Curitiba, tá com calor? Não, tô limpando a página. E o cara olhou assim, não entendeu? Eu falei, rapaz, fiz a estação, deixa isso pra lá. Na segunda vez eu fiz isso, cara. Quando chegou no final do dia, os caras, que você fez tal coisa? Calma aí, deixa eu recapitular, porque eu não lembrava da minha primeira estação, entendeu? Tipo assim, não interessa. É Porque na lógico. primeira vez eu me sabotei. Lógico. Então, assim, eu fui o meu maior inimigo. Eu estava com excesso de confiança, eu tinha estudado com o tempo errado, eu tinha uma perspectiva e eu não conhecia não o inimigo, mas assim, o examinador, o INEP, Lógico. cara. Lógico. Quando a gente conhece onde a gente coloca o nosso pé, a gente sabe o que a gente está fazendo, então você sabe até onde que você pode ir, você sabe a hora que você pode alterar um pouquinho mais, a hora que você fala assim, não, tudo bem, tranquilo, eu estou aqui para isso. Rapaz, muito massa a experiência. Você vê, é muito importante. Olha, você que está assistindo esse podcast, esses detalhes são os mais importantes para você. Porque o que, é que vai acontecer? O que aconteceu na primeira vez que a gente estava estudando, que também aconteceu a mesma coisa? Eu fui surpreendido. Quando chegou na segunda vez que eu fui fazer a prova, então eu peguei todas as coisas, as mágoas aí, quando eu estava falando, todas as mágoas que a gente teve na primeira prova, fiz um As curso, experiências. eu estabeleci ali, ó, isso é importante, isso aqui vai acontecer com você e você vai sair dessa forma. E criei estratégias para cada uma dessas coisas.
Então, quando a galera que fez que eu tava falando com o André, a galera que fez o meu curso prático agora, a maioria da galera chegou lá e brilhou. Por quê? Porque o cara já sabia o que ia acontecer. Aí tem muito aluno que tá me mandando mensagem, tá dizendo, Rafael, falta 1 ponto, falta meio ponto, faltam 2 pontos. Aí você vê, ó, diferença da poxa, né? Antigamente, quando a gente fez a 2020, a galera faltava 5, 10, 20 pontos, porque tava muito 10. difícil a Para prova. mim ficou faltando mais de 10, acho que eram 11,3. Mas a galera foi Muita preparada coisa. já em cima da experiência de outras pessoas. Já fazia muito tempo que não tinha prova prática. Então, a galera já Sim. sabia. Então, a gente preparou bem a galera para todas essas coisas. E aí todo mundo já foi tranquilo. Como foi aí? Conta um pouquinho da experiência agora nessa segunda prova. Você falou que estava mais tranquilo, já foi melhor. Sim. O que foi que... Como foi a... Assim, quando você chegou e viu as estações, os temas, o que você sentiu? Rafa, assim, na segunda vez agora, eu vou te ser sincero, eu senti um alívio muito grande, cara. Eu não sou hipócrita. Eu não gosto de hipocrisia. Então, assim, passei. Verdade, passei. Pô, caiu lágrima do mesmo jeito. Aquele, eu digo igual na época da faculdade, choro de pobre, né? É lágrima, catarro e baba. Passei, vou mudar minha vida, graças a Deus. Foi desse jeito. Mas a prova foi uma prova legal, cara. Foi uma prova difícil? Foi. Foi uma prova bem pensada, assim, digamos, na formulação. Os atores eu senti melhor preparados, eu senti eles mais. Então, assim, a organização foi diferente. Então, assim, não é porque eu passei que eu passei, foi fácil. Não, não foi não. Mas a prova estava melhor formulada, com temas, assim, para o clínico generalista, entendeu? Houve essa consciência por parte do INEP, na minha opinião. E o que eu fiz, assim, que eu acho que foi diferente, foi, eu sabia que quando eu chegasse, no primeiro dia, todo mundo ia se destruir, cara. Porque eu vi essa característica, eu falei assim, cara, no primeiro dia lá, a gente ficou muito baqueado, foi um dia muito pesado. E no segundo dia foram temas assim que eu falava, nossa, eu acho que eu vou recuperar minha nota. E mesmo assim eu reprovei. Estou falando de 2020. Dessa vez agora eu falei, se o INEP repetir essa dose, se ele for nessa metodologia, o primeiro dia vai ser para poder desconcertar a galera. Então, assim, eu fui pensando que no primeiro dia ia ser o meu pior dia. E aí, quando eu saí da primeira estação, que foi a do infarto ali, o cara sozinho na UBS, eu saí, eu fiquei meio assim, aí atendi tudo e referi o cara e tal. Fiz minhas condutas, né? Já estava treinando, vinha treinando só com 8 minutos, com o nosso grupo a gente passou a treinar só em 8 minutos. Ninguém nunca mais corrigiu ninguém. Depois da estação a gente olhava e falava, tu errou isso, tu errou isso. Não errei não, rapaz, tá anotado aqui, tu errou. A gente devia estar gravando para você voltar no teu segundo lá que tu errou. Então, assim, passar a respeitar quando o colega fala, cara, tu deixou de falar tal coisa. Não, não falei? Não, não falou. Tá bom, então eu não falei. E eu ficava com aquilo na cabeça, não posso dizer. Então, assim, a gente melhorou os erros que a gente viu lá atrás e fui pro INEP no primeiro dia pensando, ninguém vai me ajudar, fiscal não tá nem aí para mim, eu que tenho que falar, eu quero tal exame assim, eu quero tal coisa assim, essa estação é pertinente para tal exame, você tem isso aí? Não tem. Pronto. E seguir a ordem das questões. Por quê? Coisa importantíssima. Depois daquela estação, da vez que nós reprovamos, e você fez uma live falando assim, rapaz, a menina pegou a folha que estava solta e foi lá para atender o cara, porque a estação era muito grande de leucemia. Eu falei, eu não fiz isso, que a folha realmente estava solta na mesa. E tinha outras estações que a folha estava pregada. Cara, nessa vez agora eu despreguei uma folha na mesa. Eu despreguei e É um fui lá pro malandro. paciente. É Aí um a malandro. fiscal, pode fazer isso não. Pode fazer isso não. Eu falei, desculpa, não tinha nenhuma instrutiva dizendo que eu não podia despregar a folha, vai desculpar. E peguei, ó, e fui lá no cara. Para as outras estações eu não despreguei. Mas na primeira eu despreguei. Como já estava despregado, eu estava com ela na mão aqui, fui atendi tudo certinho. Eita. Então, assim, eu não deixei o fiscal montar em cima de mim. O que Porque vai você ser vai de para a prova e gente fica assim, agora, o que vai ser de gente arrancando a folha não vai ser brincadeira, não. gente, não faça isso não, porque é errado. Se está pregado por algum motivo, é errado. Graças a Deus não tiraram o ponto, entendeu? Graças Eu a pontuei Deus. até bem. E acho que a mentalidade foi essa, Rafa. Dar atenção ao tempo que você está estudando, escutar o teu colega que está estudando contigo, porque ele está no mesmo barco. Lógico. Não é uma competição por uma vaga, é uma competição por uma nota que vai lhe dar o direito de trabalhar. Então, escuta o teu colega que está contigo. E quando chegar lá, o cara não tem que chegar pensando assim, e se o fiscal falar, e se o ator, e se o... Não vá com medo, a estação é sua, o tempo é seu. Se você ficar calado 10 minutos olhando para a cara do ator, ele vai ficar 10 minutos olhando para você, olhando para o fiscal, esperando você falar alguma coisa. Então, tudo é seu, está nas tuas mãos. Cara. Então, eu fui com esse pensamento. Eu ia, lia,
e falava, questão tal, faça tal coisa assim, faça tal coisa assim, só um segundo, faça tal coisa assim. Aí eu ia lá e fazia. Realize a anamnese. Eu realizava. Então, seguindo a anamnese, tal coisa assim. Aí eu ia lá e fazia. Só um segundo, por favor. Aí começava outra coisa que eu coloquei para mim. Falava, só um segundo, por gentileza. O paciente parava, que é um paciente simulado. Ele, sim, senhor. Aí parava. No exame físico, papapá, tal coisa assim. Ó, tal coisa. Aí eu ia fazer aquela questão. Então, quando eu achava que eu tinha feito aquilo, tinha executado aquela tarefa, eu vinha e lia a próxima tarefa. Só um segundo. Aí eu vinha e lia aquela tarefa. Então, quando eu saí da primeira estação, eu falei, fiz tudo. Foi bom, E aí né? eu tava assim, sorridente. Eu, meu Deus, que diferença. Aí quando entrei na outra de GO, eu falei, caraca, que estação massa. Aí fui na de pediatria, menininho com icteríciazinha, eu falei, rapaz, caiu do céu a icterícia, Deus que me perdoe. E fui assim, muito confiante. Então, no final do primeiro dia, que a gente fica confinado no auditório, eu olhava para os lados e vi o pessoal assim como que, eu não fiz isso, não sei o que. Eu, caraca, velho. Aí eu me via no passado, falava, meu Deus do céu, será que essa galera estudou errado? Verdade. Ou será que eu tô errado de novo, meu Deus do céu? Não deixa eu estar errado, não. Mas E aí, não é. quando veio o segundo dia que foi igual, eu falei, meu Deus, eu não estava errado. E aí, quando veio a nota da aprovação, eu falei, cara, a pegada é essa. Não tem para onde a gente correr. O medo, O método é esse daí. o medo que Seguir. eu tinha era de os caras colocarem alguma coisa no checklist que fosse nada a ver. Mas foi uma coisa tão linda, que era Uma a estação do pegadinha. jeito que ele imaginava, o checklist do jeito que imaginava, deu tudo certo na Foi nota, deu diferente, tudo cara. certo nos vídeos. Não, foi uma maravilha. Eu não estou dizendo Foi. para você que não conseguiu, não estou dizendo para você que não conseguiu que a prova foi fácil. Não é isso. A diferença que a gente tá falando eu e o André Não, aqui jamais. é que a gente estava preparado para o que aconteceu, entendeu? É por isso que a gente teve um bom resultado. Então é um esquema, não é conhecimento. É um esquema. Se você sabe Tu como é a quer que eu te diga uma preparação, coisa? você consegue. Fácil, fácil. Fala, André. Exato. Quando você sabe como é a preparação e quando você conhece a prova, você sabe onde você vai pisar, né? Um exemplo, uma coisa simples. A CIS. Aí tinha que fazer uma paracentese. Aonde? Em que lugar na minha cabeça que saía a palavra paracentese de minha boca? Eu falava, nós vamos fazer uma drenagem do seu líquido e descrevi pelo lado esquerdo aqui do abdômen do senhor, entre a linha do umbigo e a linha da cresta ilíaca superior. Descrevi ali o que eu imaginei que era paracentese, que eu sabia que era. E vai ser assim, vou mandar para poder fazer uma biópsia, nós vamos ver aqui como é que vai estar a proteína no líquido, se tem bactérias, papapá, etc. Eu vou internar o senhor e aí seguir o procedimento. Mas a palavra paracentese não saía, cara. Não lembrei por nada. Eu saí da estação e falei, putz, paracentese, velho. Falei, descrevi tudo. Tô nem aí. Aceitaram, ganhei um ponto. Tipo assim, falou paracentese, não sei o que, um exemplo, né? Eu não falei não, mas eu descrevi tudo. Os caras aceitaram. Então, assim, tu já sabe como é mais ou menos ali o recheio do bolo. Para onde que vai andar a massa, entendeu? Segue esse estudo, treina com os amigos e assim, esqueceu na hora? Não fica nervoso. Tem gente que para e... como era? Aí recapitula as coisas, tentando lembrar a paracentese. Não lembrei não, cara. Eu falei, nós vamos fazer no senhor um estudo que é o seguinte, eu vou ter que colocar uma agulha no abdômen do senhor, é assim, 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 assim. Aí descreve os passos. Então, quem examinou falou assim, paracentese. O cara falou tudo. Entendeu? Aceitaram o ponto. Muito bom, Você muito perde bom. 10, 15 segundos a mais, mas tu garante aquela estação ali, Lógico, aquele ponto, né? aquele item, né? Cara. André, muito bom conversar com você. Sempre é um prazer maravilhoso. Sempre é um prazer estudar com E eu você, que agradeço. estar junto com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito de você. Mais uma vez, parabéns pela sua aprovação. E eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast Revalida, porque você sabe quanto é. Eu sei quanto é difícil a gente parar um momentinho para gravar ou conversar, e sei que as pessoas têm vergonha, algumas pessoas, e você sempre é muito solícito. Então eu quero te agradecer e te parabenizar. E queria que você desse as suas considerações finais aí para a gente terminar o nosso podcast. O que é que você gostaria de falar agora para terminar? Vou te ser sincero. Primeiro eu agradeço, assim, o dia em que acho que foi até o Jeová mesmo, falou assim, cara, tem um maluco aqui no YouTube aqui, que o cara é massa aqui com as questões de Revalida. Massa. Tava assim, norte, tava, sabe, te conheci. Pronto. Te agradeço, velho, de verdade. Seu trabalho é um trabalho muito bom, muito importante, não só para nós que estamos necessitando fazer essa prova, mas até para as pessoas, cara, que nós vamos atender lá na frente. Parabéns pelo teu trabalho. E assim, não tenham medo, cara.
de enfrentar um problema. Eu acho que os problemas eles são feitos para a gente poder enfrentar. O dia que nós não temos mais problemas é porque perdeu o sentido. É sentar, é estudar, tá cansado, faz de novo, estão te criticando, você está no caminho certo. Ninguém vai te criticar porque você está certo, não. Pô, ao invés de critica quem está no caminho certo mesmo. Aliás, ninguém te critica se você estiver errado, não. Te critica, ao invés de te critica se você está no caminho certo. Tá entendendo? Então, assim, não desistir, cara. Não desistir. Se tiver que ficar 6 horas estudando por dia porque você trabalha as outras horas, fica. Mas se você tiver alguém na família que faz vaquinha, ó, esse mês a minha tia pagou a luz, o tio pagou não sei o que, a mãe pôs a comida do outro, cara, aproveita. E fala, mas a família que tá mantendo, tira esse orgulho de dentro de você, aceite, porque lá na frente você vai poder retribuir os outros. E não é com dinheiro, não é dando presentes, não. É mostrando que valeu a pena, que o sacrifício não foi em vão. A maior satisfação deles é essa, eu tenho certeza. Entendeu? Então, assim, não tenha medo de enfrentar seus medos. E chegar no dia da prova, meu amigo, enfrenta com calma, não tenha medo e não deixa o fiscal te dominar, porque eles não vão te dominar. Os caras não são um bicho de 7 cabeças. A estação é tua, sempre. Eu acho que é isso, não tem muito o que falar, não, cara. E quem puder fazer curso prático... Ah, desculpa, a gente não falou sobre isso durante o tema. Para despedir, quem puder fazer curso prático, faça o que puder. Nunca chegue num curso prático pensando que o instrutor, os professores, os doutores vão pegar na tua mão e falar: senta bem aqui que eu vou te ensinar essa estação. Não. Treina errando o que seja, mas treina. Chegou no curso prático, fala assim: eu faço. Quem vai fazer a estação? Eu vou. Quem vai fazer a estação? Eu vou. E vá, e erre, porque ali é o momento de você errar. Porque ali os caras estão naquele curso ali para falar assim: ó, você errou nisso, nisso e nisso. Nessa estação, pense sempre nisso antes. Não esqueça de tal coisa. Os pontos fortes, aquelas pinceladas, vai vir dessa forma. É você se jogando ali e errando. Tem pessoas que chegam no curso prático e falam assim: eu vou na próxima. Tem vergonha. Não se acanhe, você está pagando. E pague para errar, porque na hora da prova você vai acertar. É desse jeito. Mais uma vez, André, meus parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado pela sua participação. Você, meu amiguinho que está assistindo a esse podcast Revalida, que Papai do Céu te abençoe, que dê tudo certo na sua vida, que você consiga a aprovação. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no seu comentário e se inscrever no canal. Tchauzinho para todos.